Olá, eu sou a professora Dali, professora de Sociologia. Para vocês que são alunos do terceiro ano da Escola Paulo Benevides, eu vou estar gravando essa videoaula para falar sobre o capítulo 13, que é o conteúdo do segundo bimestre. Então vai lá no capítulo 13 do seu livro de Sociologia e marca esse capítulo, tá? A gente vai falar sobre a sociedade e espaço urbano. Para iniciar esse capítulo, a gente precisa primeiro pensar sobre essa ideia de palavra cidade. Tanto ao contexto que a gente está vivendo hoje faz a gente até mesmo repensar, né? O que é viver na cidade? O que é para você viver na cidade agora, nesse contexto que a gente está vivendo, né? Mas, para pensar na história dessa palavra, a gente precisa remontar lá no século XVIII, século XIX, enfim, e entender o quanto essa dificuldade mesmo até de parar, né, parar, se isolar, né, e não fazer as coisas que a gente costuma fazer, tem muita relação com o fato da gente estar vivendo nessa sociedade capitalista, né, e como as cidades, elas refletem esse desenvolvimento do capitalismo, porque a partir da Revolução Industrial, quando as pessoas saíram do campo para viver nas cidades em busca de trabalho nas cidades, nas fábricas, né, que exigiam muita mão de obra, diferente das indústrias, das fábricas de hoje, que cada vez menos exigiam mão de obra por conta da tecnologia, mas na época exigiam muita mão de obra. Então, essas pessoas saíram dos seus lugares, do ambiente do campo para ir para as cidades. A Revolução Francesa também, que é um fato histórico que contribuiu para esse desenvolvimento do capitalismo, porque o capitalismo não é só um sistema econômico, ele é um sistema, ele envolve a mentalidade, o modo de perceber, entender. Então a religião ela passa a ter menos importância, a religião católica, né? Ela passa a ter menos importância no sentido político, o rei, o absolutismo na França passa a não ser mais a questão, né, mas sim a liberdade do indivíduo, o sujeito de razão, até que ponto essa liberdade, até que ponto esse sujeito de razão, mas todas essas questões, elas interferiram, históricas, sociais, elas interferiram nesse desenvolvimento do capitalismo e, consequentemente, no surgimento da sociologia, porque a sociologia, ela é uma ciência do século, que surgiu no século XIX, e interessa muito a sociologia pensar essa cidade. Que cidade é essa que passa a nascer com, com a vinda das pessoas do campo, né, para trabalharem nas indústrias? Junto com essas cidades surgiram vários problemas, né? A violência cresceu, a, a marginalidade, pessoas pobres, né, concentradas, né, numa área, né, a poluição, todas essas questões que envolvem a interação, as interações sociais, né, mais intensas, elas interessaram a sociologia, porque a sociologia se interessa muito pelas interações sociais. Então, como as cidades elas intensificaram essas interações, a sociologia criou um ambiente, viu num ambiente muito fértil para estudos, né? Por isso que quando a gente também fala de estudos, a gente precisa entender quem são essas pessoas que estudam os estudiosos da sociologia, né? Os estudiosos da sociologia são aquelas pessoas que vivem a sua existência, experimentam, têm experiências na vida, no cotidiano, no mundo, inclusive na cidade, com em relação ao social, e essas pessoas passam a se fazer perguntas, né? Por que que as coisas são dessa forma? Elas poderiam ser de outra forma? Por que que as pessoas vivem dessa forma? Por que que eu vivo dessa forma, né? E a cidade é um lugar, um espaço para a gente também se fazer perguntas, porque eu ando de ônibus e a minha experiência de andar de ônibus, de viver a cidade, é muito diferente de uma pessoa que não anda de ônibus. Então essas inquietações e esses interesses individuais, eles são pesquisa, porque a gente vive, mesmo vivendo uma existência, eu existo, eu vivo, mas a minha existência ela se dá
no coletivo, nas coisas, nas obrigações, na família, na escola, enfim, né? Por isso que tudo isso aqui, né, a cidade como um todo, ela é o que ela provoca na gente, a possibilidade de, eu quero entender por que que as pessoas no shopping e eu mesmo me visto de uma forma que talvez numa praça não me vista. Tem uma coisa aí, né, que talvez para uma pessoa que ande mais no shopping, vive, trabalha, interesse mais do que uma pessoa que nunca foi no shopping, né? Mas enfim, um sociólogo que eu quero trazer aqui é o Robert Park, porque ele foi um dos autores da Escola de Chicago. A Escola de Chicago foi uma escola da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, que também se interessou muito em entender as questões da cidade, porque nos Estados Unidos, como em muitas cidades no início do século XX, passava também por transformações. Lembra que eu falei da Revolução Industrial? Pois é, a industrialização nos Estados Unidos trouxe, além da ideia de progresso, né, desenvolvimento econômico, mas trouxe com esse desenvolvimento econômico problemas sociais, né? A pobreza, a desigualdade, a discriminação com relação aos imigrantes que iam para Chicago, para os Estados Unidos, a violência também. O Robert Parker, ele tem algumas frases interessantes, assim, que ele fala que a cidade ela mostra a natureza humana, né? E por isso que ela é um laboratório, uma clínica, em que eu posso estudar a natureza humana de forma mais, possa perceber melhor, de forma como uma lente de aumento dessa natureza humana. Então, como ele era era um jornalista, ele falava que o sociólogo devia ser como, tipo assim, um super repórter, registrar aquilo que estivesse acontecendo, procurar conhecer e contar histórias, né? Porque às vezes você vê uma história na televisão, conhece uma história na televisão, e às vezes é uma visão assim que já está formatada, sabe? Tipo noticiário sobre violência policial. Você já sabe quem são os vilões, você já sabe quem são os mocinhos, né? As histórias. Mas quando você começa a investigar de forma mais aprofundada aquele meio que muitas vezes não é registrado na mídia, aí a esse laboratório a gente percebe que a natureza humana ela é bem e mal, mas às vezes está muito para além, né? Que tem a coisa da profundidade, né, da natureza humana. Mas o Robert Park, ele fez parte de um movimento na escola de Chicago, né, que pensava muito essa natureza humana mesmo, a partir da ideia de ecossistema, sabe? O ecossistema, vocês estudam a biologia, nesse contexto aqui, ele não está simplesmente relacionado à preservação ambiental, não. Ele está relacionado mesmo à ideia dos organismos e a sua organismos vivos e a sua relação com o ambiente. Pessoas, multidões e formigas, ruas, veias, selva de pedra, né? A gente tem essas analogias assim, e se você for olhar visualmente, parece um pouco, né? Mas essa comparação biológica de pensar a natureza humana e pensar os processos que acontecem na cidade como que tem relação com a ecologia, né? Essa relação foi um pensamento da Escola de Chicago por um tempo que se chamava falava ecologia, se falava, enfim, ecologia urbana, né? A cidade como um organismo vivo, né? E como um organismo vivo, ele compete por espaços, por ambientes, principalmente quando esses ambientes são limitados, quando os recursos são limitados. As interações sociais, nesse contexto de ecologia urbana, elas eram também vistas como competições bióticas por vantagens territoriais. Bem, um exemplo aqui é um modelo que tem até no seu livro didático, que eu tirei de lá, que é o modelo de círculos concêntricos do Burgess. Eu acho que é Burgess o nome dele. E junto com o Robert Park, eles formularam esses modelos.
que falam sobre zonas da cidade, que cada zona da cidade corresponde é, pessoas de classe média alta moram mais afastadas da cidade, porque são regiões mais valiosas. Pessoas de classes mais baixas, assim, onde, por exemplo, os imigrantes, né, que são a parcela mais segregada da cidade, moram nessa região próximo ao comércio, né? Então ele vai traçando como se fosse uma cartografia do lugar onde as pessoas, conforme a classe social, vivem. E com certeza também ele vai falar o quanto essas regiões elas têm a ver com a criminalidade, né? Porque ele vai traçar o comportamento criminoso, ele tem relação com o meio físico, onde essas pessoas que cometem crimes, onde é que os crimes acontecem, e como essa questão social também está envolvida, porque com o crescimento social populacional desenfreado em Chicago, pobreza, falta de educação, falta de acesso à saúde, isolamento desses imigrantes vem junto com esses problemas sociais interagem, né, com o ambiente físico, no caso, o lugar onde essas pessoas viviam, né, como elas moravam. Mas o que é interessante a gente observar aqui sobre essa ecologia é como as populações de classe média alta e alta, elas têm prioridade, elas moram nas zonas mais afastadas, mais valiosas da cidade, né? E é o que a gente pode perceber, por exemplo, na cidade de Fortaleza, os alfoviles, né, que são regiões onde as classes altas moram, né, as pessoas de classe alta preferem morar, essas regiões mais afastadas também, no Eusébio, né, já em outra cidade. E é interessante, mesmo que no caso aqui, gente, talvez eu esteja falando muito rápido, mas vamos lá. Mesmo no caso aqui, no Brasil, talvez esse modelo não faz muito sentido, porque, por exemplo, mesmo dentro da cidade de Fortaleza, a gente tem, mesmo dentro de uma certa área, uma área em que existam casas de luxo, casas luxuosas, e bem do lado existem favelas, né? Esse modelo nessa cidade, talvez esse modelo não sirva muito para pensar a nossa cidade, mas o que a gente pode tirar dessa ideia é de como é importante a gente cartografar. Tem essa ideia de entender mesmo, cartografar, mapear os espaços urbanos, entender mesmo a nossa vida, né? Cartografar para poder melhor entender, sabe? Bem, deixa eu ver aqui o tempo para ver se não passou muito do limite, 13 minutos, que aqui eu acho que dá para continuar. Não sei. Não, certo, eu vou parar esse vídeo, tá bom? Para não ficar muito cansativo, mas a gente vai continuar esse assunto que tem ainda muito a ver com o que eu vou. Espero que vocês continuem, tá? Não desistam dessa videoaula, porque com certeza vocês estudando vai ajudar muito lá no entendimento desses capítulos, dos exercícios, enfim, beleza? Então, até mais.